Oi, tudo bem? Jéter aqui de novo e hoje a gente vai finalizar a nossa jornada pelo Chile. Bom, pelo menos por enquanto, né? A gente fez aí um apanhado geral, a gente falou um pouquinho sobre o Chile, alguns pontos que é interessante a gente recapitular antes da gente entrar no assunto de hoje, algo pra gente aí sempre gravar, porque ajuda a gente no momento da gente fazer a venda, na hora da gente sugerir de maneira bem assertiva o que o cliente está procurando. É importante a gente ter algumas informações na ponta da língua, né? Como curiosidade também, aí mais para a gente saber, o Chile ele é o quinto maior exportador de vinhos do mundo e figura aí no top 10 com relação a volume de produção. Mas não é só volume, a gente já viu, a gente sabe, a gente provou que também é qualidade. Quando a gente fala de vinho chileno na Gran Cru, por exemplo, não só vinho chileno, tá? Qualquer vinho na Gran Cru, uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente, ainda que a gente tenha lá o vinho mais baratinho do nosso portfólio, dificilmente o cliente vai encontrar um produto com aquela qualidade naquela faixa de preço em outro lugar. Vai ser muito difícil, vai achar mais barato, mas não vai achar com a mesma qualidade. Pode até encontrar, mas vai ter que peneirar muito, porque o nosso time de produtos, ele seleciona sempre as melhores opções e melhores faixas de preço. Então, pode indicar nossos vinhos chilenos aí sem medo nenhum. Qualquer vinho nosso, né? Mas é interessante a gente entender aí o que o cliente está procurando. A gente não pode deixar de falar do Chile sem a gente falar de Carmener. A gente falou alguns vídeos atrás, mas acho bom a gente reforçar esse ponto da Carmener, um pouco da história dela, já que ela é uma variedade, não é a única plantada. A gente pode falar que o Chile é o maior produtor de Carmener hoje no mundo, porque era uma uva que era extinta. Então, retomando aqui um pouquinho a história da Carmener, para quem não assistiu outro vídeo, mas algo que pode gerar assunto com o cliente, né? E isso é bom, a gente envolver o vendedor e o sommelier, né? Quem faz essa venda técnica, ele nada mais é do que, além de quem faz a venda, um bom contador de história. Às vezes o cliente precisa ouvir aquilo, né? Aquilo pode impulsionar uma venda nossa. Então eu falei da Carmener. Carmener, de maneira geral, uva fácil para se beber. O que a gente fala com vinho fácil? O vinho que tem aí um bom corpo médio para encorpado, dependendo de onde for produzido e como for produzido o Carmener. Uvas escuras, principalmente ameixa, amora. Vinho seco, mas que na boca não trava, né? Acho que principalmente a gente falar com o cliente principiante, o cliente que ainda não está acostumado com vinho tinto seco. Carmener é uma boa porta de entrada por isso, por ser um vinho fácil. A Carmener, então, ela uva não chilena, é uma uva francesa da região de Bordeaux, que foi devastada a região de Bordeaux no final do século XIX, onde houve o ataque de um pulgão chamado Phylloxera. A Phylloxera ela atacava a raiz das vites viníferas. Isso criava, como posso dizer, feridas, né, na raiz da vitis vinífera, e por ali a planta acabava morrendo. Ninguém sabia o que era esse pulgão na época, ninguém sabia o que fazer para conter a disseminação desse pulgão. Como curiosidade aqui, né? Crianças às vezes saíam da escola, os professores colocavam lá para urinar mesmo no pé das videiras para ver se a ureia poderia matar o pulgão, e ninguém sabia o que era. A melhor saída foi a enxertia. Enxertia, se tiver alguma dúvida, entre em contato, a gente fala depois direitinho o que é, para a gente não fugir um pouco do assunto, né? Que uma coisa sempre puxa a outra. Vamos voltar para Carmener. Aconteceu que, como os vinhedos da França foram devastados, e da Europa em geral, por conta da filoxera, sumiram muitas uvas. Um pouquinho antes da filoxera, essas uvas foram levadas antes para o Chile. No Chile não tivemos ataque da filoxera, só que foram aí algumas mudas de Merlot para lá, junto com Cabernet e outra coisa, e outras uvas, outras variedades. E ninguém imaginava que ali no meio poderia estar a Carmener. Então decidiram não replantar a Carmener na França, acharam que tinha sido uma uva extinta. Produtores nem quiseram muito correr atrás para poder replantar a Carmener lá, porque para eles não era muito viável a Carmener, porque ela é uma uva de pouca produção e difícil maturação.
ficou lá pelo Chile. Então, até 1994, a gente tomava vinho chileno de Merlot com Carmener dentro, mas sem saber que tinha Carmener ali. Só em 1994, o ampelógrafo acabou, que é quem estuda, né, as videiras, acabou descobrindo que tinha Carmener no meio do Merlot, que era uma casta extinta e que tinha sido redescoberta ali no Chile. Então, o Chile se organizou e hoje é o maior produtor de Carmener em quantidade e qualidade. E eles se orgulham disso, é a uva símbolo do país. Mas nem só de Carmener vive o Chile. Planta-se ali de norte a sul diversas outras variedades. Agora vamos nos ater no que a gente tem para falar hoje, que é o Vale Central, depois dessa recapitulação. O Chile é hoje o quinto maior exportador de vinhos do mundo, um dos top 10 com relação à produção de volume. Muito desse volume sai dali, do Vale Central. O Vale Central, que é o nosso tema de hoje, é responsável aí por extensões e milhares de hectolitros de vinhos, né? É uma região muito extensa, se produz vinhos de vários estilos e para vários propósitos, né? Faz-se muito vinho para dia a dia, vinhos mais simples, vinho sem passagem por madeira, vinho que é feito em quantidade mesmo, mas também dá para se produzir joias, verdadeiras joias ali. No caso do Vale Central, ele é dividido em Maipo, Rapel, Curicó e Maule. O que é interessante de a gente ter essas divisões, como o vale é extenso, a gente tem muitas influências diferentes que vão fazer diferença nos vinhos, apesar de ser tudo Vale Central. Não, mas eu tenho sub-regiões ali dentro, microclimas que merecem atenção. Temos aí, por exemplo, Maipo, onde mais da metade é plantada de Cabernet Sauvignon. Dentro do Rapel temos duas micro-regiões de muito destaque, principalmente no nosso portfólio. Nós temos o Vale de Calchapoal e o Vale de Colchagua. Um pouquinho mais para baixo a gente tem o Maule, onde se planta bastante Carmener. E temos mais para o sul aí também o Vale de Curicó. Por ser mais ao sul, a gente já imagina que seja um vale frio, mas não. Lembra que eu falei sobre a topografia do Chile e que tem lá a Cordilheira da Costa, que ela barra os ventos dos ventos frios que vêm do Pacífico? Ali ela é um pouquinho mais alta, então o vale fica bem protegido e consequentemente um pouco mais quente. Vale mais quente, eu consigo produzir vinhos aí com mais corpo, com mais fruta, né? Mais o caráter de fruta madura. De destaque hoje do nosso portfólio, eu quero falar para vocês do Sideral, Altair Sideral. Vinho produzido aí pela Vinha San Pedro. A Vinha San Pedro é um dos maiores produtores do Chile. Vinha San Pedro trabalha com bastante vinho comercial, mas tem a linha Premium. E essa linha Premium nós temos dois vinhos deles, né? Que é o Altair e o Sideral, Altair Sideral. O Sideral é interessante porque ele mostra todo o potencial do Chile, né, para a produção de grandes vinhos. E um fato interessante, né, a gente falou que o Chile planta muitas uvas diferentes, né, então porque nós temos muitos microterroares ali. Esse vinho ele exemplifica bem isso. Para você ter uma ideia, ele é produzido aí com Cabernet Sauvignon, Syrah, Carmener, Cabernet Franc, Petit Verdot e Petit Syrah. Olha só a salada de uvas, né, que se faz, né? E isso é interessantíssimo porque a gente tira o que tem de melhor de cada uva para o enólogo poder ir montando ali o vinho com as características que ele deseja, com aquilo que ele planejou para o vinho. Então um pouquinho mais de corpo aqui da Cabernet, um pouquinho mais de aroma de uma outra, um toque de especiado da Syrah, Cabernet Franc para dar um pouquinho de maciez ou qualquer coisa assim. Isso vai se refletir nos aromas do vinho também. Então nós temos aí um vinho muito complexo, onde vão aparecer aromas de blueberry, né, ou mirtilo, né, frutinha de bosque, ameixa, cereja, o toque de especiarias, aquele toque tostado também, proveniente da sua passagem por carvalho. Então, Sideral aí é o vinho que eu quero deixar de destaque. Na boca, um vinho bem encorpado, um vinho denso, mas com excelente acidez, fazendo com que o conjunto fique bem equilibrado. E um final de boca super longevo. Vai ser um vinho que ele vai harmonizar melhor com pratos de sabor mais intenso. Então é isso. Dica de hoje, o Altair Sideral, para a gente conhecer um pouquinho mais do produto,
e a gente poder vender cada vez mais, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.